Bom, pessoal, vamos para mais uma aula de eletrodinâmica. Na aula de hoje, estudaremos os geradores elétricos, que não são completa novidade para nós, uma vez que nas aulas passadas tratávamos o gerador elétrico como um dispositivo capaz de estabelecer uma diferença de potencial no circuito e, em consequência, tínhamos o estabelecimento de uma corrente elétrica que atravessava este circuito. No entanto, esse gerador é extremamente ideal. Precisamos considerar outros parâmetros que caracterizam também o gerador real e, portanto, aquele que é mais semelhante à realidade, aquele que usamos no dia a dia. Consideramos que o gerador elétrico é todo dispositivo capaz de transformar energia não elétrica em energia elétrica. Quando falamos energia não elétrica, estamos nos referindo a qualquer modalidade de energia. Pode ser energia mecânica, energia cinética, por consequência, energia potencial elástica, energia potencial gravitacional, energia nuclear, calor, que é energia térmica, enfim, qualquer tipo de energia, ao passar pelo gerador, será convertida em energia elétrica. Lógico que esse processo não ocorre com um rendimento de 100% de energia. Sempre existe um desperdício. E esse desperdício nós chamamos de energia dissipada. São as perdas energéticas. Daqui a pouquinho veremos por que é que esse rendimento de 100% é impossível na realidade. A depender do tipo de energia não elétrica a ser transformada em energia elétrica, nós temos várias classificações para os nossos geradores. Aqui estão os tipos mais comuns. Temos os geradores mecânicos utilizados em usinas hidrelétricas, por exemplo, em que temos quedas d'água, energia potencial gravitacional no ponto mais alto, convertida em energia cinética no ponto mais baixo, e essa energia cinética aciona as turbinas do gerador, que farão a conversão final para a energia elétrica. Podemos usar geradores nucleares a partir da energia contida em átomos, que é gigantesca quando liberada, Geralmente se usa essa energia para aquecer a água, e a água vai virar vapor e, em consequência, ela vai também para um gerador, onde você terá o acionamento de turbinas também, e teremos a conversão final para energia elétrica. Na usina térmica, temos aqui os geradores térmicos, que utilizam um princípio parecido com as usinas nucleares. A diferença é que aqui nós utilizamos calor na forma mais bruta mesmo, utilizamos combustíveis fósseis, por exemplo, para que a gente possa aquecer a água, gerar vapor, e o calor dessa substância fará com que nós tenhamos a conversão final para a energia elétrica. Podemos utilizar reações químicas também, como pilhas e baterias. Temos os geradores eólicos, que utilizam a energia dos ventos. É muito bom para países que possuem regiões com grande incidência de ventos, ventos fortes. E temos também um tipo de gerador cada vez mais utilizado em nossas residências, que é o gerador fotovoltaico, que utiliza a energia solar a fim de gerar energia elétrica. É um gerador bastante interessante e que garante uma economia na conta de luz ao longo dos anos. Aprendemos nas aulas inaugurais de eletrodinâmica
que a corrente elétrica possui dois sentidos possíveis de se adotar num circuito elétrico. Nós temos o sentido real, em que temos o movimento ordenado de elétrons através dos fios condutores que utilizamos para estabelecer o circuito fechado, e temos também o sentido convencional. Ali, considerávamos que o movimento de cargas é de cargas positivas e não de negativas. Justificamos essa escolha em nossa primeira aula. O sentido convencional seguirá utilizado na aula de hoje também. Porém, para que você possa compreender o funcionamento básico de um gerador, utilizarei o sentido real mesmo, em que temos movimento ordenado de elétrons. E, na eletrostática, aprendemos que cargas negativas partem do menor potencial para o maior potencial elétrico. Podemos fingir, por exemplo, que aqui temos um potencial de 10 volts e aqui temos um potencial de 30 volts. A carga negativa terá movimento direcionado para a região de maior potencial elétrico. Note que aqui temos uma força elétrica para a esquerda, para o local em que temos o maior potencial elétrico. Se temos uma força aplicada ao longo de uma distância, ao longo de um deslocamento, nós temos um trabalho dessa força. E, na eletrostática mesmo, aprendemos que o trabalho da força elétrica nada mais é que o produto entre a carga considerada e a diferença de potencial. Nesse caso, a diferença entre 10 volts e 30 volts. Lembre-se que a DDP pega primeiro o potencial inicial e depois subtrai do potencial final. Tranquilo? Outra coisa importante. Note que esse deslocamento é espontâneo, portanto, trata-se de um deslocamento que resulta num trabalho positivo. No entanto, se nós quiséssemos levar essa carga para a região de menor potencial, esse seria um deslocamento forçado e precisaríamos fornecer energia para esse sistema para que nós tivéssemos uma força em sentido contrário. Nesse caso, o trabalho seria forçado e o seu sinal seria negativo, como nós aprendemos no passado. É interessante perceber também que a carga negativa tem deslocamento espontâneo, cujo sentido é oposto ao sentido do campo elétrico. Lembre-se, na eletrostática vimos que o campo elétrico é direcionado do maior potencial para o menor potencial. Portanto, aqui, da esquerda para a direita. Estudamos nas aulas passadas que o gerador é o dispositivo capaz de estabelecer essa diferença de potencial que fará a movimentação ordenada das cargas ao longo do circuito elétrico. Afinal, temos aqui um polo positivo representando uma região de maior potencial elétrico, enquanto que temos também um polo negativo, que representa a região de menor potencial elétrico. Conforme revisamos, as cargas negativas são direcionadas da região de menor potencial para a região de maior potencial elétrico. No entanto, você já parou para pensar no movimento das cargas no gerador e não simplesmente no circuito externo? Isso é interessante, pois, para estabelecer este sentido que é horário nessa situação, a carga elétrica que passar dentro do gerador seguirá do maior potencial para o menor potencial. Percebe? As cargas estão em sentido horário aqui, né?
o mesmo sentido do relógio. E, para manter esse sentido, a corrente elétrica no gerador está se movimentando da região de maior potencial para a região de menor potencial. Isso não é espontâneo. O espontâneo das cargas negativas é fazer o sentido reverso, sair do menor potencial para o maior potencial. E isso é muito bacana. Olhe só esse esquema. Nós temos aqui o movimento espontâneo das cargas indo para o polo positivo, que é a região de maior potencial, e veja que do outro polo em diante nós também temos um movimento espontâneo, porque as cargas estão se afastando deste polo negativo, dessa região de menor potencial. Porém, aqui no meio, nós temos um movimento forçado. Veja que essa carga negativa vem do maior potencial e vai para o menor potencial. Tanto é que, na figura utilizada agora há pouco para revisar os conceitos eletrostáticos, nós vimos que o movimento espontâneo da carga negativa tem uma direção de sentido oposto ao do campo elétrico. Só que agora o sentido do movimento está concordando com o campo elétrico. Realmente é um movimento forçado. Como eu falei para vocês, para que esse movimento forçado aconteça, precisamos doar para esse sistema uma energia extra, uma energia adicional. E que energia adicional é essa para o gerador elétrico? Eu falei para vocês, o gerador elétrico pega qualquer energia não elétrica e a converte em energia elétrica. E é justamente aqui que nós temos a recepção da energia que não seja elétrica, a energia a ser convertida. Essa energia será utilizada para garantir esse movimento forçado, para que essa carga negativa entre os terminais do gerador consiga sair do maior potencial para o menor potencial. E assim você terá uma corrente elétrica que vai garantir a energia elétrica do sistema. Essa é a conclusão bacana que temos aqui. É por esse motivo que o gerador precisa consumir alguma forma de energia a fim de realizar este trabalho forçado. Beleza? É assim que o gerador funciona entre os seus polos. Ele precisa receber energia para garantir esse movimento que não é espontâneo. Com isso, precisamos agora diferenciar duas DDPs existentes no circuito como um todo. Afinal, no circuito interno do gerador, temos um movimento de cargas que vai do polo de maior potencial para o polo de menor potencial, conforme vimos na figura anterior. Temos aqui um movimento do polo positivo para o negativo. E, no circuito externo, nós temos a DDP conhecida por nós anteriormente, em que as cargas vão do polo negativo para o polo positivo, da região de menor potencial para a região de maior potencial. Essa diferença de potencial do circuito externo chamamos de tensão elétrica. É a mesma tensão que trabalhávamos anteriormente. A diferença de potencial exclusivamente entre os polos do gerador é chamada de força eletromotriz, que representamos pela letra grega epsilon e podemos também abreviar para esta siglazinha daqui. Beleza? Força eletromotriz FEM. Veja o esquema de como isso funciona. Temos aqui a tensão elétrica clássica do circuito externo, né? A nossa DDP, diferença de potencial chamada de tensão elétrica, e entre os polos do gerador nós temos
uma força eletromotriz. É a tensão elétrica estabelecida entre os terminais do gerador. Veja que, anteriormente, nós sabíamos que o trabalho da força elétrica é a mesma coisa que a carga multiplicada pela tensão elétrica, pela DDP. Porém, para o gerador, essa tensão elétrica é chamada de força eletromotriz. Se fizermos meios pelos extremos, isolando essa força eletromotriz e, portanto, jogando essa carga para este denominador, nós encontramos que a força eletromotriz nada mais é que o trabalho da força elétrica dividido pela carga considerada neste movimento. Isso é interessante porque nos leva a interpretar que a força eletromotriz corresponde à energia que precisamos doar para cada unidade de carga a fim de que tenhamos esse trabalho forçado. Uma bateria de força eletromotriz 3 volts, por exemplo, fornece 3 joules de energia para cada coulomb de carga a fim de que tenhamos esse trabalho forçado. Tudo bem? Precisamos destacar aqui algumas notas. A primeira é que a força eletromotriz não é uma força propriamente dita. Utilizamos esse nome para fazer uma referência ao elemento capaz de movimentar as cargas. Mas a força eletromotriz não é uma força, pois ela possui unidade de diferença de potencial. Medimos a força eletromotriz em volts, né? É aquela interpretação que eu falei para vocês. O trabalho é medido em joules e a carga em coulomb. E joule por coulomb é a mesma coisa que 1 volt. Se fosse uma força clássica de fato, nós teríamos a unidade dada em newtons, e não é isso que acontece. Então perceba desde agora que a força eletromotriz é um nome metafórico para que você entenda que ela provocará a movimentação das cargas no circuito interno do gerador, mas não é uma força de verdade. Outra coisa que discutimos em aulas anteriores é que o gerador não gera cargas elétricas. A única função desse dispositivo é fornecer a essas cargas elétricas a energia elétrica que foi obtida a partir de outras formas de energia, a fim de estabelecer aquele movimento forçado do qual falamos. Aprenderemos a partir de agora a diferença essencial entre os geradores ideais e os geradores reais. Iniciaremos pelos ideais, uma vez que os utilizamos até agora. Neles, a energia total do gerador é integralmente aproveitada pelo circuito elétrico, ou seja, o rendimento aqui é de 100%. Por isso é uma situação totalmente ideal, pois, na prática, um rendimento de 100% é inviável. Nesse esquema, a energia não elétrica é mandada para o gerador ideal, onde teremos a conversão para a energia elétrica, que será 100% aproveitada pelo circuito externo ao gerador. Veja que, falando em energia, podemos falar também de potência. Afinal, a energia considerada é a mesma coisa que a potência vezes o intervalo de tempo. Lembra disso, né? Potência é a mesma coisa que a energia sobre o intervalo de tempo. Como esses fenômenos são simultâneos, podemos considerar, então, a potência de cada etapa. Veja que para o gerador ideal, nós consideraremos uma potência total chamada de PT e uma potência útil que será mandada para o circuito externo que chamaremos de PU. Nesse caso, em que temos rendimento 100%, a potência total será igual à potência útil, que é a potência que vai chegar no circuito externo. Veja bem, nós aprendemos
na eletrostática e revisamos na aula de hoje que o trabalho da força elétrica nada mais é que a carga multiplicada pela tensão elétrica. Lembrando que essa é a tensão do circuito externo. Beleza? Galerinha, veja só. O que faremos é pensar o seguinte: nós sabemos também que essa carga elétrica está relacionada com a corrente elétrica. Afinal, aprendemos nas aulas inaugurais de eletrodinâmica que a corrente elétrica é a mesma coisa que a carga dividida pelo intervalo de tempo. Fazendo meios pelos extremos, temos então que a carga nada mais é que a corrente multiplicada pelo intervalo de tempo. E vamos utilizar essa relação aqui. Vamos substituir a carga pelo produto entre a corrente e o intervalo de tempo. Isso será multiplicado pela DDP, pela tensão elétrica. Pessoal, vamos pegar esse intervalo de tempo e jogar para o outro lado da equação. Veja que ficaríamos assim. O trabalho da força elétrica será dividido pelo intervalo de tempo, e isso será a mesma coisa que o produto entre a tensão elétrica e a corrente elétrica. Este quociente é um quociente bastante famoso. Ele é chamado de potência. Trabalho, que é energia, dividido pelo intervalo de tempo. E essa potência chamamos de útil, pois é a potência que chegará ao circuito externo e será utilizada por ele. Essa potência útil, portanto, é a tensão elétrica do circuito externo multiplicada pela corrente elétrica que atravessa esse circuito. Para o circuito interno do gerador, nós temos uma expressão bastante parecida. A única diferença é que esse trabalho não é espontâneo, É um trabalho forçado e a DDP aqui é chamada de força eletromotriz. Faremos um raciocínio muito parecido. A carga elétrica segue como o produto entre a corrente e o intervalo de tempo. Nós jogamos esse ΔT para o outro lado, o intervalo de tempo, e aqui teríamos a razão entre o trabalho da força elétrica e o intervalo de tempo. Isso será a mesma coisa que a força eletromotriz multiplicada pela corrente elétrica. Mais uma vez, este termo daqui corresponde à potência, Neste caso, chamamos de potência total, pois é a potência que será gerada ali em nosso gerador. Então, veja que essa potência total, a potência do gerador, será a mesma coisa que a força eletromotriz multiplicada pela corrente elétrica. São esses resultados que destacamos aqui. Note que, para o gerador ideal, a potência total será totalmente aproveitada pelo circuito externo, portanto, será igual à potência útil. E isso tem uma conclusão muito bacana, uma vez que a potência total é a força eletromotriz vezes a corrente elétrica, e a potência útil é a tensão elétrica do circuito externo multiplicada pela própria corrente. Veja que a corrente elétrica é um termo que se repete em ambos os lados, podemos eliminá-lo e teremos a bonita conclusão que, para o gerador ideal, a força eletromotriz é igual à tensão elétrica do circuito. Veja a representação de um circuito simples, contendo um gerador ideal, considerando agora o sentido convencional da corrente elétrica. Lembrando que, no sentido convencional, a corrente elétrica parte do polo positivo a fim de retornar ao negativo. Veja só, temos aqui a representação do gerador ideal. Galerinha, esse gerador está associado a um resistor de resistência R, e esse resistor faz parte do circuito externo. Veja que aqui nós temos uma diferença de potencial chamada de
tensão elétrica e representada pela letra U. Veja também que temos um polo positivo e um polo negativo. No sentido convencional, a corrente sai do polo positivo a fim de retornar ao negativo. Nessa situação de gerador ideal, a força eletromotriz corresponde à tensão elétrica mandada para o circuito externo. Galerinha, esse é exatamente o caso que trabalhamos até agora. É exatamente o mesmo caso. Veja, se pegávamos uma bateria de 50 volts, esses 50 volts seriam mandados para o circuito. É uma situação ideal. É a situação que trabalhamos em todas as aulas anteriores. Beleza? Então, temos aqui a representação do gerador ideal. Tranquilo? Pessoal, a curva característica do gerador ideal é bastante simples. Como a DDP é sempre igual à força eletromotriz, ela é dada constante, né? Nós temos um gráfico da tensão pela corrente em que a força eletromotriz assume um valor fixo e mantém esse valor durante todo o processo. É por isso, então, que temos aqui uma reta paralela horizontal. Essa é a curva que caracteriza o gerador ideal, o gerador em que temos um rendimento de 100%. Na prática, os geradores ideais não existem. Pessoal, quando as cargas elétricas atravessam o gerador, nós temos um choque entre aquelas cargas e as partículas que formam o material do gerador. Nós teremos, então, desperdício de energia por efeito Joule, como um resistor qualquer. Teremos liberação de calor. Isso nos indica, pessoal, que esse gerador, na prática, ou seja, para o gerador real, nós temos uma resistência própria desse gerador. E essa resistência própria do material que compõe o gerador é chamada de resistência interna. E nós representaremos pela letra R minúscula, para que não confundamos com o resistor comum do circuito externo, que representamos pela letra R maiúscula, ok? Temos, portanto, que, para o gerador real, o rendimento nunca poderá ser de 100%, uma vez que haverá energia dissipada pela própria resistência interna do gerador. Beleza? Então, a energia total do gerador será convertida em outras duas energias. A energia que vai ser aproveitada pelo circuito externo e a energia que foi dissipada pelo resistor interno do gerador, por sua resistência interna. O rendimento não é mais de 100%. Agora, a potência total será convertida em parte em potência útil para o circuito externo e também na potência dissipada pela resistência interna do gerador. Em outras palavras, matematicamente falando, a potência total é a mesma coisa que a potência útil mais a potência dissipada. Em nosso esquema, vemos realmente que esse resistor dissipará uma certa energia e, portanto, terá uma potência dissipada. Tal potência dissipada podemos representar por PD, potência dissipada. Legal. Quando nós trabalhamos com potência, aulas atrás, nós descobrimos como calcular a potência dissipada por um resistor. Vimos que seria a mesma coisa que a sua resistência multiplicada pela corrente elétrica ao quadrado, a corrente que o atravessa. Em nosso exemplo, não colocamos mais R maiúscula,
pois queremos definir a resistência interna do gerador. Queremos diferenciá-la das demais resistências. Então, aqui teremos R multiplicado pela corrente ao quadrado. Essa é a potência dissipada. Note que, como a potência total é igual à potência útil mais a potência dissipada, a força eletromotriz não é mais igual à tensão elétrica do circuito externo. Veja, a potência total aparece aqui. É a força eletromotriz vezes a corrente. A potência útil aparece aqui. Esse aqui é outro termo. Então, veja que o termo que tem a tensão elétrica é menor que o termo que tem a potência total, pois ele é somado a um outro termo chamado de x, por enquanto, né? Que seria, na verdade, aquele R vezes I ao quadrado. Mas não vem ao caso por enquanto. Por consequência, temos que a força eletromotriz é sempre maior que a tensão elétrica mandada ao circuito, considerando um gerador real, tendo como padrão o sentido convencional da corrente elétrica. Temos aqui a representação de um circuito contendo um gerador real, beleza? Veja que temos aqui a força eletromotriz do nosso gerador e temos aqui um resistor R, representando a resistência interna do nosso gerador. Ele sempre fica esquematizado ao lado do gerador, tranquilo? Note que a corrente sai do polo positivo, como sempre, né? No sentido convencional, a fim de retornar ao negativo. Veja que nós temos uma tensão elétrica entre os terminais desse resistor, que faz parte do circuito externo, e essa tensão elétrica não é mais igual à nossa força eletromotriz. Se aqui fosse 50 volts, por exemplo, aqui poderia ser 40, beleza? É sempre um valor inferior para a tensão elétrica do circuito externo. Agora que sabemos tudo isso, podemos descobrir uma equação válida para o gerador real. Essa equação é chamada de característica. Nós partimos de uma informação já conhecida. A potência total é a mesma coisa que a potência útil mais a potência dissipada. A potência total é a mesma coisa que a força eletromotriz multiplicada pela corrente. A potência útil do circuito externo, né, é a mesma coisa que a tensão elétrica multiplicada pela corrente, e a potência dissipada pela resistência interna do gerador é a mesma coisa que a resistência interna multiplicada pela corrente ao quadrado. Note que corrente ao quadrado é a mesma coisa que corrente vezes corrente. Podemos eliminar os termos que se repetem em todos os fatores dessa equação. E, no caso, quem se repete é a corrente elétrica. Temos, então, que a força eletromotriz é a mesma coisa que a tensão elétrica mais a resistência interna do gerador multiplicada pela corrente elétrica que passa pelo circuito e pelo próprio gerador, né? O que nós fazemos agora é pegar esse termo e jogar para o outro lado da equação. Teríamos então que a tensão elétrica mandada para o circuito externo é a mesma coisa que a força eletromotriz menos a resistência interna do gerador multiplicada pela corrente elétrica. Temos aqui, portanto, a equação característica do gerador real. Ela é muito bacana, pois podemos reforçar aquele pensamento que tivemos agora há pouco. Realmente, a tensão elétrica do circuito externo é menor que a força eletromotriz, pois ela é a mesma coisa, né, que a própria força eletromotriz subtraída deste termo, né, em que temos a resistência interna do gerador multiplicada pela corrente que passa pelo circuito e pelo próprio gerador. Muito bem. Note também que para o gerador ideal, o gerador não possui resistência interna.
Então, a resistência aqui seria igual a zero e nós teríamos que a tensão externa do circuito será igual à força eletromotriz do gerador. Essa é a situação ideal, que só era ideal porque não considerávamos a resistência interna do nosso gerador. Vamos utilizar uma simulação para que possamos colocar tudo o que vimos até agora em prática. Vamos em frente. Pessoal, vamos nos situar nesse circuito elétrico. Temos aqui uma bateria, um gerador de força eletromotriz 50 volts. Temos aqui um amperímetro conectado aqui em série com o circuito, para que possamos medir a corrente elétrica que por ele passa. Temos aqui no circuito externo um resistor de resistência 8 ohms e temos uma tensão elétrica aqui, apontada de 0 volts pelo voltímetro em paralelo, pois o nosso circuito está aberto. Não temos passagem de corrente elétrica no momento, até que possamos fechar, por fim, essa chave. Pessoal, note que nesse exato momento, este nosso gerador é ideal. Não temos resistência interna para ele. Quer dizer, então, que a tensão elétrica do gerador, que é a força eletromotriz, será igual à tensão elétrica mandada para o circuito externo. Realmente, fechando a chave, notamos que a tensão elétrica entre os terminais do resistor é de 50 volts, ou seja, igual ao valor da nossa força eletromotriz. Veja que a corrente elétrica apontada é de 6,25 amperes. Isso porque, aqui, podemos usar a primeira lei de Ohm conforme utilizávamos nas aulas passadas. A corrente elétrica é igual à tensão elétrica dividida pela resistência do circuito. Note que a tensão elétrica corresponde à força eletromotriz, que é de 50 volts, e dividimos isso pela resistência deste cara, que é de 8 ohms. E 50 dividido por 8 realmente dá 6,25 amperes. Existe, no entanto, a opção de considerarmos uma resistência para a nossa bateria, ou seja, podemos colocar agora uma resistência interna para o nosso gerador. Vamos supor que é uma resistência de 2 ohms, conforme está aparecendo aqui. Beleza? Vamos fechar aqui esse painel e vamos ver o que acontece. Veja, pessoal, que realmente a tensão medida no circuito externo é menor do que a força eletromotriz. A força eletromotriz é de 50 volts e a tensão elétrica do circuito externo é de 40 volts. Temos aqui uma perda energética que provocou esta redução na tensão elétrica. Note que a corrente também diminuiu, em decorrência de mais uma resistência no circuito, que nesse caso é a resistência do próprio gerador, e seu valor passou a ser de 5 amperes. Isso faz sentido, porque se pegarmos aqui a resistência desse carinha, 8 ohms, teríamos então que, pela primeira lei de Ohm, a sua tensão elétrica será a mesma coisa que a resistência pela corrente, multiplicando esses fatores. Então, a resistência é de 8 ohms, a corrente é de 5 amperes, 5 vezes 8, temos aqui 40 volts. Realmente. Pensando agora no gerador real, a tensão elétrica mandada para o circuito é a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Veja que a tensão mandada é de 40 volts, então 40 é igual à força eletromotriz, que é 50, menos a resistência interna do gerador, que é 2 vezes a corrente. Você joga o 50 para o outro lado, ele vai negativo, 40 menos 50 é menos 10 vai ser igual a menos 2i. Multiplicamos ambos os dados por menos 1, fica tudo positivo, a corrente vai ser 10 dividido por 2, mesma coisa que 5 amperes, conforme prevemos aqui. Muito legal.
É assim que raciocinamos para um circuito contendo um gerador real, beleza? Vamos agora fazer uma questão muito nesse sentido. Vamos lá. Quando se liga uma resistência de 3 ohms a um gerador, a corrente nesse gerador é de 2 amperes. Quando se liga uma resistência de 8 ohms ao mesmo gerador, a corrente no gerador passa a valer 1 ampere. Pode-se afirmar que a resistência interna R e a força eletromotriz epsilon do gerador valem. Pessoal, temos aqui um contexto que pode ser dividido em dois. Temos até aqui a primeira parte e, adiante, a segunda. Veja só, na primeira situação, ligamos uma resistência de 3 ohms a um gerador e a corrente que passa pelo gerador é de 2 amperes. Vamos esquematizar essa situação para que possamos visualizá-la. Veja só, temos um gerador, vamos colocar aqui o polo positivo, o polo negativo, muito bem. Considerando minhas habilidades em desenho, que não são muito boas, temos aqui ao lado dele uma resistência geralmente pequenininha, né? Que é o nosso resistor interno do gerador. E, a depender do momento, nós associamos esse gerador com diferentes resistores, né? Então, vamos colocar aqui em cima, no circuito externo, um resistor qualquer. Veja que esse resistor qualquer tem resistência R, o nosso gerador possui resistência interna R e ele possui também uma força eletromotriz. Esse é o esquema principal do nosso circuito. Na primeira situação, nós temos o seguinte, colocar aqui, situação número 1. Nós temos um resistor de 3 ohms, beleza? Um resistor de 3 ohms e a corrente que circula aqui equivale a 2 amperes. É isso que a questão está nos dizendo, beleza? Isso é bacana porque, como nós sabemos, esse carinha aqui de cima possui uma tensão elétrica própria, né? Uma tensão que chamamos de U. E, se esse gerador for real, essa DDP é menor do que a força eletromotriz do gerador, considerando o gerador real. Como é que nós fazemos para encontrar essa DDP? Fácil. Primeira lei de Ohm aplicada a esse resistor. Veja que a DDP vai ser a mesma coisa que a resistência vezes a corrente. A resistência é de 3 ohms, a corrente é de 2 amperes. 3 vezes 2 temos aqui 6 volts. E quando pensamos na equação característica do gerador real, isso faz muito sentido, porque a DDP do circuito vai ser 6 volts, né? Repetimos aqui a força eletromotriz, que não conhecemos, repetimos também a resistência interna do gerador, que também não conhecemos, e sabemos que a corrente elétrica é de 2 amperes. Legal. Temos aqui uma primeira equação. Eu vou colocá-la aqui, feliz da vida. Então, na primeira situação, temos a seguinte equação. 6 igual a força eletromotriz menos 2 vezes a resistência interna. Ok, bacaninha. Vamos agora analisar o que acontece na segunda situação. Isso porque, na segunda situação, de acordo com o enunciado, nós temos uma ligação desse gerador com uma resistência de 8 ohms. Então, esse carinha vale 8 ohms. Legal. E aqui, a corrente passa a ser de 1 ampere. Bacana, bacana, legal, tudo tranquilo. A corrente aqui, 1 ampere. Mais uma vez, entendemos
que esse carinha possui uma DDP própria. E essa DDP vai mudar, né? Ela vai ser alterada porque nós percebemos que a corrente é diferente agora, né? Ela passou de 2 amperes para 1 ampere, até porque mudamos também a própria resistência dele, né? Então aqui temos uma DDP, e essa DDP determinamos pela primeira lei de Ohm. A resistência é de 8 ohms e a corrente de 1 ampere. Veja agora que a DDP é exatamente de 8 volts. Olha só, vamos lá. Sabemos agora que podemos construir a equação característica do gerador. Muito bem. A DDP do circuito agora é de 8 volts. Não sabemos qual a força eletromotriz, não sabemos qual é a resistência interna, mas a corrente nesse momento é de 1 ampere. Temos agora a situação número 2. E podemos agora colocá-la logo abaixo da situação número 1. A equação 2 diz que 8 é igual a força eletromotriz menos 1 vezes R, né? Galerinha, nós temos aqui um sistema com 2 equações e podemos resolver esse sistema de inúmeras maneiras. A que eu gosto mais é a maneira da soma. Pessoal, podemos somar essas 2 equações a fim de encontrar um dos 2 termos, ou a resistência ou a força eletromotriz. Para que isso aconteça, eu quero cancelar um deles. Digamos que eu queira cancelar primeiro a força eletromotriz. Tá mais fácil, né? O que é que a gente faz? Pessoal, eu posso multiplicar toda essa primeira equação por menos 1, porque aqui vai aparecer o menos epsilon, né? E você vai poder cortar esse com esse. Aqui ficaria menos com menos, que é mais, e aqui mais com menos, que é menos. Veja que no lado esquerdo da equação teríamos 8 menos 6, é igual a 2. Epsilon menos epsilon é igual a 0, a gente pode cortar. E aqui teríamos 2R menos 1R, que é igual a R. Quer dizer, então, que a resistência interna do gerador é igual a 2 ohms. E para encontrar a força eletromotriz, podemos substituir esse resultado em qualquer uma dessas equações. Eu escolhi a primeira, na sua forma original. Teríamos 6 igual a epsilon menos 2 vezes R. 6, então, serão iguais a epsilon, que queremos saber, menos 2 vezes 2. 2 ohms é a nossa resistência interna. Veja que 2 vezes 2 é 4, temos menos 4 aqui, jogando para o outro lado, mais 4. E 6 mais 4 temos uma força eletromotriz de 10 volts. Hora de falarmos sobre o rendimento de um gerador. Este rendimento é representado pela letra grega eta. Tranquilo? Parece um N, né? E, por definição, o rendimento do gerador é a mesma coisa que a potência útil dividida pela potência total. Imagine que você receba a missão de cobrar 10 pênaltis no futebol. Digamos que você marque 7 das 10 tentativas. Então quer dizer que o seu aproveitamento, né, as cobranças úteis, correspondem a 7, enquanto que as cobranças totais correspondem a 10. Qual vai ser o seu rendimento? Vai ser o número útil dividido pelo número total, 7 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,7, e se você multiplica por 100, nós temos aí um aproveitamento de 70%. Então, pelo mesmo raciocínio, nós temos que o rendimento do gerador vai ser a mesma coisa que a potência aproveitada pelo circuito externo, né, que é a potência útil, pela potência que ele poderia aproveitar, mas não aproveita, que é a potência total. Beleza? Lembre-se que a potência útil é a mesma coisa que a tensão do circuito externo vezes a corrente, e a potência total é a força eletromotriz do gerador vezes a corrente. Temos aqui a corrente no numerador e também no denominador.
Portanto, o rendimento do gerador é a mesma coisa que a tensão elétrica do circuito externo dividida pela força eletromotriz. Note que para o gerador real, a força eletromotriz é sempre maior que a tensão mandada para o circuito. É por isso que o rendimento aqui, para o gerador real, nunca pode ser de 100%, uma vez que a tensão elétrica do circuito é menor do que a força eletromotriz do gerador real. Porém, quando consideramos o gerador ideal, esses valores são iguais, né? A força eletromotriz é igual à tensão elétrica do circuito externo. Então, o nosso eta ficaria como U sobre epsilon, que são iguais. Isso aqui é igual a 1, que é a mesma coisa que um rendimento de 100%. Na prática, isso não acontece, porque os geradores possuem resistência interna própria e essa resistência interna própria dissipa a energia, o que faz com que essa tensão mandada para o circuito seja menor do que a força eletromotriz do próprio gerador. Beleza? Portanto, o gerador ideal é realmente uma idealização, porque o rendimento seria de 100%, o que na prática é impossível. Precisaríamos de um gerador sem resistência interna, o que realmente não conseguimos, ok? Vamos agora fazer uma questão com esses conceitos. Quando a intensidade da corrente elétrica que passa no gerador do circuito elétrico a seguir é de 2 amperes, o rendimento do mesmo é de 80%. Vamos lá. Temos aqui um gerador que possui uma força eletromotriz e uma resistência interna própria. Veja que a corrente elétrica, no sentido convencional, parte do polo positivo a fim de retornar ao negativo. Esta é a nossa corrente, que, de acordo com a questão, é de 2 amperes. Bacana! Outra coisa que a questão falou para a gente é que o rendimento é de 80%. Veja que 80% é a mesma coisa que 80 dividido por 100. Isso aqui nos dá 0,8. Bacana! A questão deseja saber qual é a resistência interna desse gerador. Ora, se ele deseja trabalhar com um gerador, trabalharemos então com a sua equação característica. A tensão do circuito externo vai ser a força eletromotriz do gerador menos a resistência interna do gerador multiplicada pela corrente elétrica que o atravessa. Nós sabemos de cara que esta corrente elétrica é de 2 amperes. Isso já nos ajuda de alguma maneira, né? Nós não sabemos qual é a resistência interna, queremos descobrir, inclusive, e nós temos condições de descobrir quem é a tensão elétrica e a força eletromotriz. Isso porque nós sabemos que a tensão elétrica do circuito externo está neste nosso coleguinha de 12 ohms. Temos aqui a tensão U. Veja que essa tensão pode ser descoberta utilizando a primeira lei de Ohm. A DDP vai ser a resistência vezes a corrente. A resistência é de 12 ohms e a corrente elétrica é de 2 amperes. Temos então uma DDP de 24 volts. Podemos colocar aqui em nossa expressão sem medo de sermos felizes. Veja, nós temos condições de saber qual é a força eletromotriz porque a questão falou para a gente que o rendimento é de 100%. E, para um gerador, o rendimento é a mesma coisa que a tensão do circuito externo dividida pela força eletromotriz. Vamos lá. O rendimento é de 0,8, a tensão elétrica é de 24 volts e nós temos aqui a nossa força eletromotriz. Fazemos meios pelos extremos, encontramos então que a força eletromotriz vai ser a mesma coisa que 24 dividido por 0,8, que é a mesma coisa 24 vezes 10, que seria 240, e ali embaixo 0,8 vezes 10, 0,8, né? 240 dividido por 8. Isso vai ser a mesma coisa que 30, beleza? Temos uma força eletromotriz de 30 volts.
e agora podemos encontrar, tranquilos da vida, a resistência interna do nosso gerador. 24 menos 30 é menos 6. Aqui do outro lado teríamos menos 2R. Para que nenhum professor de matemática fique triste, multiplicamos ambos os lados da equação por menos 1, menos com menos é mais, e isolamos o nosso R. Teríamos 6 dividido por 2, que é a mesma coisa que 3 ohms. Podemos marcar, então, a resposta da letra E de ebola. Muito legal! Um gerador real também pode entrar em situação de curto-circuito, que ocorre quando seus polos são ligados por um fio de resistência elétrica nula, o que está de acordo com o que estudamos em nossa aula sobre curto-circuito. Realmente é isso que acontece. Veja que nós temos um fio de resistência nula ligando os pontos de B até A. Quer dizer, então, que o potencial em B é igual ao potencial em A. E o elemento que está entre esses pontos de mesmo potencial é justamente o nosso gerador elétrico de força eletromotriz Epsilon e de resistência interna Rzinho. Legal! Veja que, na equação característica do gerador, nós temos para isso uma conclusão muito bacana. Para o curto-circuito, pessoal, o potencial em B é igual ao potencial em A. Não existe, portanto, diferença de potencial para o circuito externo entre esses terminais, beleza? Quer dizer, então, que a nossa DDP do circuito externo é igual a zero. A força eletromotriz, repetimos, menos Rzinho, e, nesse caso, não temos qualquer corrente elétrica circulando pelo circuito. Temos a corrente de curto, que chamamos de ICC, corrente de curto-circuito. E aqui colocamos justamente esta variável. Jogamos a força eletromotriz para o outro lado da equação e podemos multiplicar ambos os lados por menos 1. Teremos aqui dois termos positivos. Deixando a corrente de curto mais sozinha que físico na balada, encontramos que o seu valor é a mesma coisa que a força eletromotriz dividida pela resistência interna do nosso gerador. E, nesse caso, nós temos a mais intensa corrente possível para um gerador real, justamente porque não existe nenhuma resistência externa contendo esta corrente. Beleza? Vamos verificar como é que isso acontece em nosso simulador. Vamos em frente. Temos aqui o mesmo circuito que trabalhamos previamente. O que faremos é descartar esse resistor, este fio também, e fazer a conexão deste ponto e deste ponto daqui. Quando fechamos a chave, por ser um fio de resistência desprezível, a tensão medida realmente é de 0 volts. Quer dizer, então, que não temos DDP mandada para o circuito externo, pois ali temos apenas o fio de resistência desprezível. Temos uma situação de curto-circuito, e veja que a corrente elétrica é de 25 amperes. Isso corresponde à corrente de curto-circuito, que é a mesma coisa que a força eletromotriz da nossa pilha dividida por sua resistência interna. 50 dividido por 2, temos uma corrente de curto de 25 amperes. Note que se aumentarmos a resistência da nossa bateria, do nosso gerador, diminuímos a corrente de curto, enquanto que resistências internas pequenas resultam em correntes de curto maiores. Beleza? Voltemos ao quadro. Sabendo de tudo isso, podemos estudar agora a curva característica do gerador real. Isso porque a equação característica deste tipo de gerador
é semelhante a uma função de primeiro grau decrescente. Note que aqui nós temos o formato genérico de uma função de primeiro grau decrescente, né? Em que o coeficiente angular é negativo. Note que no eixo vertical teremos o nosso U, que é a DDP do circuito externo, né? Veja que U faz o papel de Y aqui. O coeficiente linear nada mais é que a força eletromotriz do gerador. Veja que a resistência interna corresponde ao coeficiente angular, conforme mencionado previamente, e que a corrente elétrica faz o papel de X no eixo horizontal. Adaptando todos esses termos ao plano cartesiano, temos o seguinte: uma reta decrescente, de fato, que parte do coeficiente linear, que nada mais é que a força eletromotriz. Então, veja que, quando a corrente é igual a zero, nós temos que a tensão mandada, o U, né, seria a mesma coisa que a força eletromotriz. Veja que isso faz sentido. Corrente igual a zero, teríamos U igual a Y. Muito bem. Então, partimos desse valor. Conforme a corrente elétrica vai aumentando, nós temos uma redução na tensão elétrica mandada para o circuito. Beleza? E isso faz sentido, porque se aumentamos esse termo daqui, né, então essa subtração vai dando valores cada vez menores para a tensão elétrica mandada para o circuito elétrico. Note que este ponto aqui de baixo é muito importante, pois esse ponto está associado justamente a uma tensão elétrica igual a zero. E nós aprendemos que quando a tensão externa é igual a zero, nós temos a corrente de curto-circuito. Beleza? Então temos aqui dois pontos importantíssimos. Temos a força eletromotriz aqui em cima e temos a corrente de curto aqui embaixo. Nunca se esqueça disso. Outra coisa que podemos fazer é considerar este ângulo θ. Se nós fizermos a tangente de θ, faremos o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Note que o cateto oposto corresponde à própria força eletromotriz. Afinal, esse comprimento nada mais é que a força eletromotriz menos zero, que é a própria força eletromotriz. E o cateto adjacente corresponde à corrente de curto-circuito, pois este comprimento corresponde à corrente de curto menos zero, que é igual à própria corrente de curto. Beleza? A tangente de θ seria, portanto, a mesma coisa que a força eletromotriz dividida pela corrente de curto. Só que esse é um valor que nós já conhecemos. Lembre-se que quando a corrente elétrica corresponde à corrente de curto, nós temos o seu valor dado pela razão entre a força eletromotriz e a resistência interna do próprio gerador. Se nós fizermos meios pelos extremos, aqui nós verificaremos que a força eletromotriz corresponde à mesma coisa que a resistência interna vezes a corrente de curto. Mais uma vez, isolando agora a resistência, temos que ela será a mesma coisa que a força eletromotriz dividida pela corrente de curto, que é justamente a relação que pomos aqui. Quer dizer, então, que calcular a tangente de θ, a tangente desse ângulo de inclinação, corresponde a calcular a razão entre a força eletromotriz e a corrente de curto. E isso é a mesma coisa que a resistência interna do nosso gerador. Beleza? Vamos agora fazer algumas questões utilizando esses aprendizados. O gráfico a seguir representa a curva característica de um gerador. Legal, realmente uma função decrescente, né? Muito bem. Analisando as informações do gráfico, determine, na letra A resistência interna do gerador e, na letra B, a corrente de curto-circuito desse gerador. Galerinha, a letra B é uma alternativa que nós resolvemos rapidamente. Olha para o gráfico. Nós estudamos que esse valor corresponde à força eletromotriz
então quer dizer que a força eletromotriz é igual a 80 volts, e esse valor corresponde à corrente de curto. Quer dizer, então, que a corrente de curto é a mesma coisa que 10 amperes. Fácil assim. Para achar a resistência interna, podemos usar esse dado da letra B a nosso favor. Veja só, sabemos que a corrente de curto é a mesma coisa que a força eletromotriz dividida pela resistência interna do gerador. A corrente de curto corresponde a 10 amperes. A força eletromotriz, pelo gráfico, corresponde a 80 volts. Queremos encontrar a resistência interna do gerador. Fazemos meios pelos extremos. Essa resistência será a mesma coisa que 80 dividido por 10. Temos aqui uma resistência de 8 ohms. Temos aqui a resposta da alternativa A também. Beleza? Respondida a nossa questão. Vamos para a próxima. Na figura 1, aparece um gerador de força eletromotriz epsilon e resistência interna R. Realmente é isso que verificamos aqui, né? Temos aqui uma força eletromotriz e uma resistência interna R. Num laboratório, por meio de várias medidas da diferença de potencial, né? E aqui ele diz que essa diferença de potencial é VAB, que pode ser chamada também de UAB, né? Uma notação que usamos mais frequentemente em nossas aulas, e isso vai ser o potencial em A menos o potencial em B. É sempre o primeiro potencial menos o segundo potencial. Entre os terminais desse gerador e da corrente que o atravessa. E aí você constrói o gráfico da figura 2, né? Então esse é o esqueminha do gerador e nós temos aqui a construção desse gráfico que corresponde à sua curva característica. Com base nesse gráfico, determine na letra A força eletromotriz do gerador. Nós vimos que a força eletromotriz corresponde a este ponto, né? Então a força eletromotriz corresponde a 12 volts. Legal. A letra B pede a corrente de curto-circuito, que encontra-se neste ponto. Temos então que a corrente de curto é a mesma coisa que 5 amperes. Muito bacana. Pessoal, na letra C, nós queremos a expressão que relaciona aquela DDP e a corrente elétrica, né? Galerinha, a expressão que faz essa relação é justamente a equação característica do gerador. A DDP mandada para o circuito externo, que nesse caso seria VAB, vai ser a mesma coisa que a força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente. Veja que nós precisamos de uma expressão que relaciona VAB. Então quer dizer então que esse nosso coleguinha continua aqui, né? O U fica inalterado. É uma expressão que relaciona essa grandeza com a corrente. Portanto, não mexemos nem nesse U, nem nesse I, beleza? A força eletromotriz é de 12 volts e a resistência interna eu não conheço, mas tenho plenas condições de descobrir e, de quebra, nós respondemos a letra D. Legal! Veja só. Sabemos que a corrente de curto é a mesma coisa que a força eletromotriz dividida pela resistência do gerador. Nós sabemos que a corrente de curto é a mesma coisa que 5 amperes. E a nossa força eletromotriz é de 12 volts. Fazemos meios pelos extremos, encontramos, portanto, que a resistência interna é a mesma coisa que 12 dividido por 5. Isso é a mesma coisa que 2,4 ohms. Encontramos a resistência interna do gerador e encontramos também a expressão que relaciona a tensão com a corrente elétrica. Então, também respondida a letra C de cirrose. Vamos aprender agora a lei de Ohm-Pouillet. Pouillet foi um carinha muito esperto que descobriu uma forma de calcular a corrente elétrica num circuito que contenha um gerador real. E é legal porque essa lei ela complementa a lei de Ohm. Vamos estudar isso a partir de agora. Vamos considerar um circuito muito simples. Um circuito constituído por somente um gerador e um resistor. É mais ou menos esse o esquema. Temos aqui um gerador real com sua resistência interna,
com sua força eletromotriz, e temos aqui a corrente elétrica partindo do polo positivo a fim de retornar ao polo negativo, conforme é no sentido convencional da corrente elétrica. Note que no circuito externo nós temos uma tensão elétrica que é menor que a força eletromotriz. Relacionamos essas grandezas através da equação característica do gerador. A tensão externa do circuito é a força eletromotriz menos a resistência interna do gerador multiplicada por sua corrente elétrica. Acontece que essa tensão elétrica é medida utilizando-se a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Note que essa é a resistência contida no circuito externo, multiplicada pela corrente elétrica que atravessa essa resistência. O que fazemos é substituir esta expressão na equação do gerador real. Veja só o que nós teríamos para essa situação. U é a mesma coisa que a resistência do resistor associado lá no circuito externo, né? Vezes a corrente elétrica. Isso vai ser igual a força eletromotriz menos a resistência interna do gerador vezes a sua corrente elétrica, a corrente que o atravessa. O que a gente faz é o seguinte: vamos pegar esse termo e jogar para o outro lado da equação. Teríamos R vezes I mais Rzinho vezes I. Isso é a mesma coisa que a força eletromotriz. Colocamos a corrente elétrica em evidência, beleza? E assim podemos isolá-la. Isso vai fazer com que ela seja igual à força eletromotriz dividida pela resistência do circuito externo mais a resistência interna do gerador. Esta é a lei de Ohm-Pouillet. Eu quero que você perceba que quando temos um gerador ideal, a resistência interna desse gerador é igual a zero. E isso faz com que a força eletromotriz seja igual à tensão elétrica do circuito externo, já que não existem perdas energéticas para o gerador ideal, ok? Pegue agora a lei de Ohm-Pouillet. Faça R ser igual a zero, Rzinho na verdade, né? E faça agora essa força eletromotriz igual à tensão do próprio circuito externo. Isso vai ser igual a I igual a U dividido por R. Voltamos para a primeira lei de Ohm. Então, na verdade, a primeira lei de Ohm é uma aplicação da lei de Ohm-Pouillet, para o caso em que o nosso gerador é ideal. Beleza? Caso o gerador seja real, trabalhamos aqui com a lei de Ohm-Pouillet em toda a sua glória. A corrente elétrica é a força eletromotriz dividida pelo somatório entre a resistência do resistor externo e a resistência do resistor interno do gerador. Note que nós pegamos esse caso para somente um resistor, né? Mas nós podemos ter vários resistores externos. Podemos calcular a resistência equivalente desses resistores externos e tratá-los como se fossem somente um. Então, é muito comum na lei de Ohm-Pouillet que nós tenhamos aqui a resistência equivalente do circuito externo. É como se juntássemos todos os resistores externos em apenas um, que é o significado justamente de calcular a resistência equivalente. Vamos agora fazer algumas questões. Calcular a intensidade da corrente em amperes que atravessa o gerador no circuito a seguir. Temos aqui um gerador de força eletromotriz 11 volts e de resistência interna 0,5 ohms. Veja que a corrente elétrica parte do polo positivo. Então quer dizer que a corrente elétrica vem descendo aqui, né? E quando chega neste ponto chamado de nó, nós temos uma divisão em 3 caminhos possíveis. Note também que elas irão se encontrar aqui e seguirão com seu valor
total de corrente elétrica a fim de se completar este circuito. Uma coisa que podemos perceber de cara é que esses 3 fios possuem resistores que estão em paralelo entre si, né? Esse daqui nós podemos somar de cara, pois estão em série. Temos aqui 1 mais 2 mais 1, temos uma resistência de 4 ohms aqui. E neste carinha daqui também temos 4 ohms, 1 mais 2 mais 1, né? Resistência em série, basta que a gente some os resistores parciais. Muito bem. Então temos aqui um resistor de 4, um resistor equivalente, né? 4 ohms, outro de 4 ohms aqui e um de 2 ohms no meio. Vamos utilizar a regrinha que aprendemos para calcular a resistência equivalente de uma associação em paralelo. O inverso da resistência equivalente vai ser a soma dos inversos das resistências parciais, né? O da esquerda aqui vale 4 ohms, então 1 sobre 4. O do meio é 1 sobre 2, né? Aqui temos 2 ohms sozinho. E aqui na direita temos outro equivalente de 4 ohms, beleza? Veja que o mínimo múltiplo comum entre 4 e 2 é o próprio 4. 4 dividido por 4 é 1, 1 vezes 1 é 1. Muito bem. Aqui no meio, 4 dividido por 2 é 2, 2 vezes 1 é 2. Legal. 4 dividido por 4 é 1 e 1 vezes 1 é 1 também. Note que aqui nós temos 1 mais 2 mais 1, que vai ser 4. 4 dividido por 4 é 1. Temos então que a resistência equivalente, se fizermos meios pelos extremos, vai ser a mesma coisa que 1 ohm, beleza? Note também que esse resistor equivalente de 1 ohm está em série com esse carinha de 2 ohms e com esse carinha também de 2 ohms. Quer dizer, então, que a resistência equivalente total vai ser 2 mais 1 mais 2, que é a mesma coisa que 5 ohms. Então, a resistência equivalente total do circuito é a mesma coisa que 5 ohms. O legal é que aprendemos agora há pouco a lei de Ohm-Pouillet. Então, sabemos que a corrente elétrica vai ser a mesma coisa que a força eletromotriz, dividida pela resistência equivalente total, né, do circuito, mais a resistência interna do gerador. A força eletromotriz é a mesma coisa que 11 volts. Temos que a resistência equivalente total é de 5 ohms e a resistência interna do gerador é de 0,5 ohms. Teríamos 11 dividido por 5,5. Temos uma corrente elétrica de 2 amperes circulando pelo circuito elétrico. Quer dizer, então, que a nossa resposta é letra A de anemia. Vamos resolver mais uma questão. No circuito da figura, a corrente no resistor R2 é de 2 amperes. Veja que o resistor R2 é este daqui. Diz a questão que aqui nós temos uma corrente de 2 amperes. Note que embaixo temos um resistor R3 de mesmo valor de resistência. Então a corrente que vai passar por ele também é de 2 amperes. Essas correntes vão se encontrar aqui e vão formar uma corrente total de 4 amperes. E veja que essa corrente de 4 amperes, ela passa pelo restante do circuito. Muito bem. A questão deseja saber qual é o valor da força eletromotriz da fonte. Pessoal, vamos utilizar mais uma vez a lei de Ohm-Pouillet. A corrente vai ser a mesma coisa que a força eletromotriz dividida pela resistência equivalente do circuito mais a resistência interna do nosso gerador real. Veja que a resistência equivalente do circuito externo é bem tranquila de achar. Temos aqui 2 resistores de 6 ohms, né? E quando temos 2 resistores iguais em paralelo, podemos dividir a resistência de um único resistor por 2. Teremos a resistência equivalente. 6 dividido por 2, temos aqui uma resistência equivalente de 3 ohms. E essa resistência está em série com esse carinha daqui chamado de R1. Portanto, a resistência equivalente total é de 4 mais 3, ou seja, 7 ohms. Beleza? E a resistência interna do nosso gerador é de 2 ohms. Muito bacana.
Queremos saber a força eletromotriz e já sabemos que a corrente total do circuito é de 4 amperes. 7 mais 2 é igual a 9, jogando para cá, 9 vezes 4, temos uma força eletromotriz de 36 volts, que é o que consta na letra D de difteria. Muito legal. Para finalizar a aula de hoje, faremos um estudo da potência útil lançada pelo gerador ao circuito externo. Nós já sabemos que a potência total é a mesma coisa que a potência útil mais a potência dissipada. Quer dizer, então, que a potência útil é a mesma coisa que a potência total menos a potência dissipada. Perfeito? Veja que a potência total é a mesma coisa que a força eletromotriz vezes a corrente e a potência dissipada é a resistência interna do gerador vezes a corrente ao quadrado. Chegamos então nessa expressão daqui. Note que essa expressão lembra muito uma função de segundo grau incompleta. É que para ser completa precisaríamos de um outro termo aqui que não multiplica a variável x, né? Que é o termo c. Aqui consideramos que c seja igual a zero, beleza? Muito bem. Pessoal, vamos comparar os termos. O nosso eixo vertical, o y, será representado pela potência útil. Quem acompanha o x é o B, né? Então ele será a força eletromotriz. O x, logicamente, será igual à corrente elétrica. A nossa resistência interna corresponde ao A da equação, né? Na verdade, esse A vai ser a mesma coisa que menos R, né? Porque aqui temos um sinal negativo e aqui x ao quadrado, apenas confirmando, né, que a corrente elétrica faz papel de x aqui, lá no eixo horizontal. Como nós temos um sinal negativo, nós temos que a parábola resultante desta função será voltada para cima, beleza? Temos uma função que termina de forma decrescente, beleza? Muito bem. Temos aqui a representação de tudo o que separamos até agora. Veja que existe um ponto, pessoal, que é chamado de vértice, que corresponde ao ponto mais alto desta função. E veja que este ponto mais alto vai nos dar um y do vértice que corresponde ao maior valor de potência elétrica útil. Quer dizer, então, que o y do vértice, né, a coordenada vertical do vértice, vai ser a mesma coisa que a potência útil máxima. Legal! E lembre-se que na matemática, para calcular este valor, nós usamos o valor menos delta dividido por 4A. O detalhe é que esse delta corresponde a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Porém, estamos lidando com uma função do segundo grau incompleta, em que c é igual a zero. Nos livramos, portanto, deste termo. Quer dizer, então, que aqui ficaríamos com somente b ao quadrado. E a gente pode substituir isso em nossa equação. Teríamos menos b ao quadrado sobre 4a. Veja que b, fisicamente falando, é a nossa força eletromotriz, como discutimos agora há pouco, né? E o A corresponde a menos a resistência interna do gerador. Menos com menos é mais. Então temos que a potência útil máxima lançada pelo gerador ao circuito externo corresponde à força eletromotriz ao quadrado dividido por 4R. É este valor que temos aqui para a maior potência útil possível, beleza? Vamos olhar agora para o x do vértice, que é justamente o valor de corrente que nos dá esta potência máxima, não é? Matematicamente falando, isso seria menos b sobre 2a, numa função de segundo grau. Lembre-se, o nosso b é a força eletromotriz, e o nosso a é menos R, menos a resistência interna do nosso gerador.
mais uma vez, menos com menos é mais, temos então que essa corrente elétrica corresponde à força eletromotriz dividida por 2 vezes a resistência interna do gerador. Pessoal, esse é um valor de corrente elétrica, né? E note uma coisa curiosa. Este ponto corresponde à corrente elétrica de curto. Por que será que isso acontece? Nesse ponto, a potência vale 0. E veja que a potência útil é a mesma coisa que a DDP do circuito externo multiplicada pela corrente que o atravessa. Se nós tivermos a corrente de curto-circuito, é porque a tensão é igual a 0, beleza? Então, por isso que este ponto daqui corresponde à corrente de curto-circuito, porque é quando a nossa potência útil é 0, beleza? Muito bem. E veja, pessoal, que a corrente de curto-circuito é bem tranquila de ser calculada, né? A corrente de curto é a mesma coisa que a força eletromotriz dividida pela resistência interna do gerador. E perceba, pessoal, que esse termo aparece aqui e nós podemos inseri-lo aqui junto da nossa descoberta. Quer dizer, então, que o x do vértice corresponde à corrente de curto-circuito dividida por 2. Veja, com esses resultados em mãos, nós acabamos de definir que, para alcançar a maior potência útil possível, precisamos de uma corrente elétrica que seja metade da corrente de curto-circuito de um gerador. Vamos colocar aqui essas informações. Temos aqui a potência máxima e temos que ela acontece quando a corrente elétrica assume o valor de metade da corrente de curto. São conclusões bem bacanas. E aqui eu fiz uma pergunta. Qual será a relação entre a DDP do circuito externo e a força eletromotriz nessa situação? Galera, veja só. Pela equação característica do gerador, a tensão do circuito externo é a força eletromotriz menos a resistência interna do gerador vezes a corrente elétrica. Só que aqui, essa corrente elétrica é a mesma coisa que a corrente de curto dividida por 2. Lembre-se que essa corrente de curto é a mesma coisa que a força eletromotriz dividida por R, que é a resistência interna. Podemos cortar R com R e teríamos então que a força eletromotriz menos a própria força eletromotriz dividido por 2 vai ser a nossa tensão elétrica externa. Quer dizer então que a DDP externa vai ser a mesma coisa que epsilon menos meio epsilon, que é a mesma coisa que meio epsilon, beleza? Então temos aqui a força eletromotriz dividida por 2, conforme anotado. Tranquilo? Quer dizer então que quando um gerador lança a potência elétrica máxima, a DDP em seus terminais é igual a metade de sua força eletromotriz. Perfeito! Nesse caso, qual seria o rendimento do gerador? Galera, veja só, o rendimento é a mesma coisa que a tensão elétrica do circuito externo dividida pela força eletromotriz do gerador. Só que nós acabamos de definir que esse U corresponde à metade da força eletromotriz. Então ele é 0,5 da força eletromotriz, né? A gente pode eliminar esse carinha com esse carinha e encontramos que o rendimento é de 0,5 ou, se multiplicarmos por 100, de 50%. Muito bom. O rendimento elétrico do gerador, nesse caso, né, de potência útil máxima lançada, é de 50%. É um rendimento bastante razoável. E temos aqui mais uma pergunta interessante. Se o aparelho ligado aos terminais do gerador for um resistor de resistência R, qual o valor de R para que o gerador lance a potência útil máxima? Pessoal, a lei de Ohm-Pouillet
nos garante que a força eletromotriz deve ser dividida pela resistência do circuito externo mais a resistência interna do gerador para que possamos encontrar a corrente. Beleza? Só que nós queremos que essa corrente, para a potência útil máxima lançada, seja de ICC por 2, ou seja, a corrente de curto dividida por 2, né? Só que essa corrente de curto é a mesma coisa que epsilon, que é a força eletromotriz, dividida pela resistência interna do gerador. Não esquecer do 2 que aparece aqui na equação, né? Galerinha, veja, para que essa expressão seja igual a essa, nós precisamos que este numerador seja igual a esse. Tudo bem até aí? E precisamos também que esse carinha seja igual a esse. Aqui está a chave da questão. R mais R tem que ser igual a 2R. Se jogarmos o R para o outro lado, ele vai negativo, ficaria 2R menos R. Então quer dizer que a resistência externa tem que ser a mesma coisa que o resistor interno do gerador. Essa é a conclusão. Se tivermos um circuito formado apenas por um gerador e um resistor, o gerador lançará a potência útil máxima quando a resistência externa do circuito é igual à resistência interna do gerador. Digamos então, a resistência interna do gerador é de 2 ohms. Então a resistência externa, que é o R, tem que ser de 2 ohms também, para que a gente tenha essa condição da potência útil máxima. Ótimo! Vamos agora fazer uma questão para praticar tudo o que aprendemos. O diagrama dado representa a curva de potência útil de um gerador, cuja força eletromotriz vale epsilon, e a resistência elétrica vale R, a resistência interna, né? Os valores da força eletromotriz e da resistência interna são, respectivamente. Vamos lá. Pessoal, uma coisa que a questão me garante de certeza é que a força eletromotriz está associada à corrente de curto-circuito. E aqui nós temos que a corrente de curto é a mesma coisa que 10 amperes, né? Nós vimos que esse ponto corresponde à corrente de curto-circuito. Ótimo! Só que a corrente de curto também é a mesma coisa que a força eletromotriz dividida pela resistência interna. Temos aqui uma corrente de 10 amperes, queremos saber a força eletromotriz e eu vou isolá-la. Quer dizer então que a força eletromotriz é a mesma coisa que 10 vezes R. Ótimo! Pessoal, agora podemos olhar para este ponto, em que nós temos a potência útil máxima. Lembre-se que essa potência útil máxima é a mesma coisa que a força eletromotriz ao quadrado dividida por 4 vezes a resistência interna. De acordo com o gráfico, essa potência é de 25 watts. Então, 25 watts igual. Não sabemos qual é a força eletromotriz, mas sabemos que ela é a mesma coisa que 10 vezes R. Então, aqui teríamos 10R ao quadrado. Tudo isso dividido por 4R. Jogando o 4R para o outro lado, teríamos 25 vezes 4R, que é 100R. Teríamos aqui 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é a mesma coisa que 100. E R ao quadrado, colocamos aqui R ao quadrado. Veja que podemos eliminar este R com um dos expoentes. Veja então que podemos eliminar também 100 com 100. Quer dizer então que a nossa resistência interna é a mesma coisa que 1 ohm. Sabendo agora a resistência interna, encontramos a força eletromotriz. Ela é 10 vezes R, sendo que R é igual a 1, então 10 vezes 1 igual a 10. A força eletromotriz é de 10 volts e a resistência interna de 1 ohm. Temos a resposta, letra C, de catapora. Muito bem, vamos para a última questão do dia. O gráfico a seguir representa a curva de uma bateria de certa marca de automóvel. Ótimo, temos aqui a curva característica do gerador. Quando o motorista liga o carro,
tem-se a corrente máxima ou corrente de curto-circuito. Neste caso, na letra A, queremos saber qual a resistência interna da bateria. Simples, pessoal. Temos que a corrente de curto vale 60 amperes. Ótimo. Sabemos também que a força eletromotriz corresponde a 15 volts. Perfeito. Veja, a corrente de curto é a mesma coisa que a força eletromotriz dividida pela resistência interna do gerador. Veja que a resistência interna será, então, a força eletromotriz dividida pela corrente de curto. Temos aqui uma força eletromotriz de 15 volts e uma corrente de curto de 60 amperes. Temos, então, como resposta, que a resistência interna é de 0,25 ohms. Respondida a letra A de amarelão. A letra B deseja saber qual é a potência máxima útil desta bateria. Aprendemos que a potência útil máxima é a mesma coisa que a força eletromotriz ao quadrado dividida por 4 vezes a resistência interna. Veja que a força eletromotriz é de 15 volts, muito bem, então 15 ao quadrado, e temos aqui dividido por 4 vezes 0,25. 0,25 é a mesma coisa que 1/4. Então a gente pode fazer o seguinte, ó, esse 4 corta com esse 4. E aí a nossa potência máxima vai ser a mesma coisa que 15 ao quadrado. E 15 ao quadrado é a mesma coisa que 225 watts. Está respondida a letra B. Pessoal, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Na próxima aula, aprenderemos um pouco mais sobre geradores, como podemos associá-los em série, em paralelo. Deixa um gostei, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e até a próxima!